Bom dia, pessoal, graça e paz. Nós estamos dando início a mais uma série sobre submissão e autoridade, para que a gente possa estudar a Bíblia, ler alguns versículos e meditar sobre a palavra de Deus. E o texto que nós vamos meditar hoje se encontra em Isaías, capítulo 14, versículo 12 em diante. A palavra de Deus diz assim, nós vamos ver, o que a palavra de Deus diz sobre a queda de Lúcifer. E alguns pontos para que a gente entenda quem foi o autor da rebelião, porque rebelião e insubmissão caminham junto, e o autor foi Satanás. E todos que procedem em insubmissão e rebeldia, eles estão procedendo com o espírito de Satanás, ou seja, o procedimento do diabo. Por isso que é bom a gente conhecer a palavra, para que a gente não seja enganado. No versículo 12 de Isaías capítulo 14, a Bíblia diz que Lúcifer, Satanás, ele caiu do céu, ou seja, ele foi lançado do céu. Diz assim: como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra. Está vendo como foi atirado à terra? Você que derrubava as nações. Vamos ver alguns pontos separados. Primeiro, ele caiu do céu porque ele foi expulso do céu. Rebeldia, rebelião, não caminha junto com Deus, entendeu? Por que Deus expulsou Satanás? Por causa da rebelião. E qual foi a rebelião de Satanás? Foi Satanás não aceitar o governo de Deus, como Deus estabeleceu, querendo implantar o seu próprio governo, desfazendo o governo de Deus, onde ele não teria direito de desfazer o governo de Deus. Por que não teria direito? Porque Deus é o Criador de todas as coisas. E o nosso padrão de reino de Deus deve ser o padrão de Deus. Se nós não concordarmos com o padrão de Deus, nós estamos andando no espírito do anticristo, que é o espírito da rebelião e da rebeldia. Então, no versículo 12, primeiro ponto, relata que Satanás caiu como estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado na terra, ele foi lançado na terra, ele se rebelou no céu. É interessante também a gente guardar algo aqui no nosso coração. Vamos analisar aqui esse versículo. A Bíblia fala sobre como fosse lançado do céu. É interessante a gente ter bastante atenção com essa palavra céu, porque às vezes a gente não tem um entendimento e quando a gente fala céu, a gente imagina algo como voando, flutuando, um espaço assim aberto. Não. Toda vez que a Bíblia relatar céu, você tem que ter esse entendimento no seu coração. A Terra não é um planeta. Pronto. Quando se diz Terra, a gente sabe que é um planeta Terra. Um lugar onde as pessoas habitam, onde os animais habitam, onde tem toda a criação de Deus. Quando se falar de céu, a gente tem que entender que céu não é um lugar vago, onde as almas e os anjos ficam flutuando. Não. O céu é um lugar, um planeta, um ambiente igual à Terra que Deus criou para a habitação dos anjos e do governo de Deus. É lá que está estabelecido o trono de Deus. Deus tem o seu trono no céu, nesse ambiente, nesse lugar onde as almas dos justos que morrem em Cristo estão sendo encaminhadas. E era nesse lugar onde Lúcifer tentou guerrear contra Deus,
discordando do governo de Deus, porque Lúcifer discordava do governo de Deus. E como é que a gente pode discordar de um governo de Deus se Deus é criador de todas as coisas? Quem somos nós para discordar? Nós temos que nos submeter ao plano que Deus determinou. É por isso que o governo de Deus também deve ser, o sistema do governo de Deus deve ser implantado na terra. Que é um governo de quê? Onde o rei governa e onde toda a terra e todas as nações devem se submeter a esse padrão de governo e de autoridade. Que isso aí vai se cumprir no milênio, na volta de Jesus Cristo, onde Jesus governará essa terra como rei e toda a humanidade deve se submeter ao plano e o propósito desse sistema de governo, que é o governo de Deus. Amém? Então, presta atenção, o diabo ele foi lançado do céu. Por quê? Porque ele se rebelou contra Deus, contra o sistema de governo de Deus. No versículo 13 diz: tu dizia no teu coração. A rebelião de Satanás começou aonde, querido? No coração. A maioria das rebeliões causadas hoje em dia, ela começa no coração. O diabo lança uma seta, a seta começa a se infiltrar na mente da pessoa e a seta fica na mente e da mente ela começa a descer para o coração. E no coração você começa a pecar contra Deus por causa da rebeldia, da insubmissão. Você está entendendo? Satanás no versículo 3 dizia no seu íntimo, no seu coração. Talvez nenhum anjo percebesse que Satanás estava insatisfeito com o governo de Deus e ali estava nascendo uma rebelião. Estava nascendo uma rebelião, porque havia uma insatisfação dentro do coração de Satanás. Mas Deus, como Ele é conhecedor de todas as coisas, Ele conhecia o coração de Lúcifer. E Ele sabia que Lúcifer não concordava mais com o governo de Deus, que a rebelião já tinha nascido no coração dele. Quando a rebelião nasceu no coração de Lúcifer, Lúcifer começou a fazer a propaganda contra o governo de Deus. Igual hoje em dia. Hoje em dia, um político tenta derrubar outro político fazendo falsas propagandas. Fazendo propaganda contra aquele político para que possa derrubá-lo. E o diabo fez a propaganda dele com os anjos que habitavam no céu. A Bíblia relata que foi 1/3 dos anjos que foram enganados com a propaganda de Satanás, colocando esses anjos contra o governo de Deus. Em outras palavras, era como se ele dissesse: esse sistema de governo de Deus, o Criador, não é correto. Ele está fazendo errado. Esse sistema de Deus ele é corrupto. Eu tenho um sistema melhor. E com isso o diabo começou a enganar. A Bíblia diz que 1/3 dos anjos. No versículo 13, Satanás dizia dentro do seu coração: eu subirei ao céu, nesse planeta onde o trono de Deus está, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Ou seja, Satanás rebelou-se de uma forma que ele lutou contra Deus, contra os anjos de Deus, para remover Deus do trono dele e governar sobre todas as coisas. Satanás achava na sua consciência, no seu coração, que poderia derrotar Deus. Mas enfim, ele não conseguiu.
e nunca vai conseguir. Esses mesmo espírito de Satanás que opera, está operando também na terra. Na terra, dentro das igrejas, dentro das empresas, dentro do governo, porque é um espírito do anticristo, que se chama espírito de rebelião e de rebeldia. Satanás quer se rebelar e quer influenciar pessoas a se rebelar, porque é isso que ele sabe fazer. Se rebelar, rebeldia. É isso que Satanás faz. Ele quer se rebelar, ele quer se rebelar e quer influenciar as pessoas a se rebelarem contra o seu patrão, contra os professores na escola, na faculdade, na igreja contra o pastor, em casa os filhos contra o seu pai. E se nós não percebemos, nós vamos cair na estratégia de Satanás, que é de enganar, rebelar, influenciar as pessoas contra outras pessoas, porque é isso que o diabo sabe fazer. Ele fez isso quando ele estava com Deus, e é isso que ele quer fazer e influenciar as pessoas a fazer, porque ele sabe fazer bem, né? Ele dizia lá no céu, nesse planeta, nesse lugar, que ia expulsar Deus de lá para estabelecer o seu trono. No versículo 14, subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Ele desejou ser igual a Deus, mas ele não entendeu que Deus é o Criador. Versículo 15 diz: contudo serás precipitados para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Foi isso que Deus determinou para Satanás. Satanás foi expulso do céu. Às vezes as pessoas, elas não compreendem a palavra de Deus. E pelo fato delas não compreenderem, muitas vezes, quando acontece em uma igreja uma rebelião e aquele rebelde ele é expulso daquela congregação, muitas pessoas pensam que a autoridade, ou o líder, ou o apóstolo, ou o pastor não está andando no amor de Deus, mas na verdade ele está andando no amor de Deus. Porque ele está fazendo o que o pai fez. O que foi que o pai fez quando o pai encontrou rebeldia no coração de Satanás? Expulsou Satanás do céu. Por quê? Porque se Deus permitisse, Deus não estaria andando em amor com os outros anjos. Porque Deus expulsou para que os outros anjos não fossem contaminados. Se o líder quer acabar com a rebelião dentro da igreja, que graças a Deus não está acontecendo isso na nossa igreja, mas isso é um ensinamento que eu estou dando, é uma sequência de ensino que eu vou dar, graças a Deus não está acontecendo. Mas se um líder tomar uma posição dessa, ele está andando em amor, porque ele está guardando as ovelhas de serem corrompidas pelo espírito do diabo, que é o espírito do anticristo. Espírito de rebelião, de rebeldia, de destruição, de contenda, de colocar pessoas contra as autoridades, para falar mal das autoridades, para falar mal de um pastor, para falar mal de uma igreja, para falar mal de um governo. Isso é o que o diabo mais sabe fazer, meu irmão. Isso é o que o diabo mais sabe fazer. Influenciar as pessoas a fazer. As pessoas estão caindo na cilada do diabo, estão pecando contra Deus e dando lugar a Satanás, abrindo o seu coração para que o diabo faça o que ele quer que você faça. Querido, deixa eu te dar um conselho. Isso é a primeira série, viu, de submissão e autoridade. Fecha o teu coração para que Satanás não entre dentro dele com rebeldia e rebelião.
Seja submisso, seja obediente a seu líder, seja submisso à sua mãe, seja submisso ao seu pai, honre a sua mãe, honre o seu pai, honre seu pastor, honre o seu patrão na empresa que você trabalha, elogie o seu patrão, não fale mal do seu patrão, faça o melhor para o seu patrão, o melhor que você puder, faça para o seu patrão. Porque a Bíblia diz que quando você faz para o seu patrão, você está fazendo automaticamente para Deus. Amém? Então, querido, essa é a série de número 1. Submissão e autoridade. Né? Que Deus te abençoe. Se você compartilhar essa série para alguém, eu quero comunicar que eu sou Roberto Soares, o pastor da Igreja Verbo da Vida de Itapetim, Pernambuco. E que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. E acompanhe nossas séries e compartilhe. Você será bem abençoado, em nome de Jesus. Bom dia, pessoal. Graça e paz. Nós estamos dando início a mais uma série sobre submissão e autoridade, né, para que a gente possa estudar a Bíblia, ler alguns versículos e meditar sobre a palavra de Deus. E o texto que nós vamos meditar hoje se encontra em Isaías, capítulo 14, versículo 12 em diante. A palavra de